Então vamos lá para mais uma aula de frações e nesse vídeo a gente vai ver aqui como que nós vamos transformar um número decimal para uma fração. Como que nós fazemos isso? Transformar um número decimal para uma fração. Primeiro, o que a gente tem que entender? O que é um número decimal? O número decimal é todo número que tem números ou casas depois da vírgula. São números quebrados, por assim dizer. Por exemplo, o número 0, 1, 2 e 3 são números inteiros. Agora, aqueles números que estão entre o 2 e o 3, o 0, o 1, o 2 e assim por diante, os números que estão entre eles são números decimais, são números quebrados, né? Por exemplo, aqui temos 0,25. Esse é um número decimal porque ele tem números depois da vírgula ou casas depois da vírgula. E aqui outro exemplo, 0,5, 0,75 e aqui outro exemplo, 2,5. Então, esses são os números decimais, certo? E aqui nós temos a representação desses números aqui em cima em fração, tá? Então, por exemplo, 0,5 é a mesma coisa que a metade de 1, certo? Quanto que é a metade de 1? 0,5. Esse é fácil. Em fração, quanto que isso vai ser? Vai ser 1 sobre 2. Por quê? Porque a metade de 1 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Então, isso em fração, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2, o que é a mesma coisa que 0,5. Tá? E aqui tem outras representações. Por exemplo, 0,25 igual 1 sobre 4 e 0,75, 3 sobre 4. Tá? Então, essas são frações fáceis, né? É meio que intuitivo, né? Às vezes a gente olha aqui e já sabe qual que é a fração. Tá? Bom, mas e no caso aqui, por exemplo, 0,5? Qual que é a fração que representa esse número? Então, é isso que nós vamos ver. Como que nós vamos fazer essa transformação? Transformar 0, ou melhor, 2,5 em fração. Bom, são três passos que nós temos que seguir para transformar um número decimal para uma fração. Então, tem aqui as regrinhas. Ó. Então, se a gente seguir isso, é facinho para a gente conseguir. Então, primeiro passo, o que nós temos que fazer? Passar os números do numerador, do número decimal para o numerador da fração. Então, o que nós temos que fazer? Passar os números do número decimal para o numerador, ou seja, o número de cima da fração. Então, vocês já vão entender. Tá? Esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Colocar o número 1 no denominador. Ou seja, na fração, a gente vai colocar aquele risco e embaixo nós vamos colocar o número 1 da fração, no numerador da fração, no denominador da fração. E o terceiro passo, contar quantos números tem depois da vírgula no número decimal e colocar a mesma quantidade de zero no denominador. Então, o denominador vai ter o número 1 e depois a gente vai colocar alguns zeros dependendo de quantas casas ou quantos números tiver no número decimal. Então vamos ver isso aqui na prática. Então, o primeiro passo, passar os números do numerador, do número decimal para o numerador da fração. Então vamos ver isso. Então vamos colocar aqui, ó, 2,5. Agora a gente vai montar a fração. Certo? Então aqui a gente tem a fração. Passar os números do número decimal para o numerador da fração. Então quais são esses números que nós temos aqui, ó? Deixar aqui no cantinho. Quais são os números que nós temos? Nós temos o número 2 e o número 5. Então, aqui não está dizendo para a gente passar a vírgula, só os números. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 e 5. Vai ficar 25 aqui no numerador. Pronto, primeiro passo concluído. Segundo passo, colocar o número 1 no denominador. Então, é simples. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o número 1 no denominador. Pronto. Agora, o terceiro passo, contar quantos números tem depois da vírgula, ou seja,
quantos números ou quantas casas tem depois da vírgula no número decimal, nesse aqui, quantas casas tem, e colocar a mesma quantidade de zero no denominador. Então a gente vai contar quantas casas ou quantos números tem aqui no número decimal. Quantos são? É apenas um, tá vendo? É só o 5. Então, é só uma casa que tem depois da vírgula. Então, quantos zeros nós vamos colocar aqui no denominador? Apenas um. Por quê? Porque só tem uma casa depois da vírgula. Certo? Então, é assim que ficou a fração. Tá? Mas a gente pode fazer ir mais além. A gente pode fazer a simplificação, tornar essa fração uma fração irredutível, né? Por exemplo, de cara aqui a gente pode ver um número que pode ser dividido pelo de baixo e o de cima. Lembra que o número 5, todo número que termina com 5 ou com 0 pode ser dividido por 5. Então nós vamos já usar o 5 já de cara. Então vamos colocar aqui, ó. 25 dividido por 5 e 10 dividido por 5. Quanto que isso vai dar? 10 dividido por 5 vai dar 2 e 25 dividido por 5 vai dar 5. Bom, o número de cima é o número primo, então não dá mais para reduzir esse número. Então nós já chegamos na fração irredutível. Então depois de fazer a transformação, tá? É isso que nós podemos fazer. Nós podemos transformar a fração em uma fração redutiva, fazer a simplificação da fração. Então, 0,5, que é a questão que a gente estava tratando aqui, ó, 0,5 é igual a 5 sobre 2. Tá vendo? Então, esse número decimal é igual a 5 sobre 2. Então, o que nós precisamos fazer para fazer essa transformação? Foi simples, né? É só passar os números do número decimal para o numerador da fração. Então, nós montamos a fração aqui do lado, colocamos os números, sem a vírgula. Nunca coloca vírgula na fração. Então, colocamos aqui 25 na fração. Depois, segundo passo, colocar o número 1 no denominador. Colocamos o número 1 no denominador. E o que fizemos depois? Contar quantos números tem depois do numerador ou quantas casas. E colocar a mesma quantidade de zero no denominador. Então é isso que nós fizemos. Tinha uma casa apenas, um número apenas, depois da vírgula. E nós colocamos o zero aqui. Então são 3 passos bem simples. Depois de fazer essa transformação, aqui nós fizemos a transformação. O que nós vamos fazer? A simplificação para o número, a fração irredutível, que é essa aqui. Então, essa é a resposta final, 5,2.